Dr. Ben Schmidt participou do 6º Encontro Nacional da Associação Brasileira dos Portadores de Charcot-Marie-Tooth. Este ano, o encontro teve como tema possibilidades e desafios para a convivência com a doença de Charcot-Marie. Eu fui diagnosticada com Charcot-Marie pelo Dr. Beni através de uma biópsia em 1989, quando eu tinha 17 anos. Mais do que tudo é a conscientização da doença de Charcot-Marie, que infelizmente são poucas as pessoas que conhecem a doença. Então a nossa maior finalidade é a divulgação e a conscientização que é feita em setembro, no qual a gente chama de Setembro Azul. Sobretudo para os pacientes que têm Charcot-Marie, eles entenderem que tem muita coisa a ser feita. O que não pode é não fazer nada, conforme a gente falou na palestra. Então, uma fisioterapia com inteligência neuromuscular, com conhecimento das propriedades do músculo esquelético, é fundamental para eles melhorarem a qualidade de vida. Por exemplo, uma pessoa que consegue levantar o braço acima do plano horizontal pode se pentear, trocar de roupa, escovar os dentes. Então, às vezes, o ganho de um grupo muscular, de um movimento muscular, muda a qualidade de vida de maneira significativa. Então, o principal objetivo da palestra de hoje foi dizer que tem muita coisa para ser feita. Isso não quer dizer que a gente não deva ter esperança com as terapêuticas moleculares que estão saindo. Mas até lá, a gente pode ter uma vida melhor, e uma qualidade muito mais otimizando o nosso dia a dia, né? Durante o encontro, o Dr. Beni realizou uma palestra com o tema Charcot-Marie-Tooth, conceito, patogenia, diagnóstico, tratamento e esperança. Que Charcot-Marie, eu tenho dúvida se é uma doença progressiva, que pode ser que atrofia por desuso. Quando a gente não faz algum movimento, a gente se atrofia. A vida não aceita a inatividade. A gente tem que se movimentar. O princípio da vida é o movimento. Eu acho que essa foi uma mensagem mais importante da aula, que a atrofia por desuso, ela piora qualquer quadro de Charcot-Marie. A gente tem que combater sempre essa atrofia por desuso, conforme eu disse, porque a gente melhora a qualidade de vida desses pacientes. Eu achei fantástica a palestra do Dr. Beni pelo sentido humanista que ele tem. Como ele frisa muito bem, o foco é na pessoa, é no cliente e não na doença. E ele, muito espirituoso, com essa maneira peculiar, por exemplo, ele disse que um médico não tem direito a ser antipático. E isso eu estenderia a toda e qualquer profissão onde se trata com gente. Não se tem direito de ser antipático. E ele próprio resume isso dizendo que o essencial é gostar de gente. Então, eu não sou médico, não sou cientista, domino muito pouco até o linguajar técnico, mas eu achei fantástica e muito enriquecedora tudo que a palestra trouxe em termos de humanismo e, na verdade, é uma lição de vida e de motivação também. Então, de parabéns. Eu acho muito importante ter palestras como essa, porque eu acho que a população de hoje em dia a gente precisa entender, como meu pai disse, não tem como você tratar de um ser humano apenas tratando o órgão ou apenas tratando um sintoma. Tem todo um complexo por trás disso e a gente precisa tratar de um paciente por um todo e tratando do corpo físico, mental e espiritual. A equipe multidisciplinar ela é de extrema importância, principalmente se esses profissionais eles tiverem conhecimento mesmo de doença neuromuscular. É totalmente diferente tratar um paciente com doença neuromuscular de outros tipos de patologia, porque nós temos que conhecer total fisiopatologia dessa doença e fazer um tratamento, como o próprio Dr. Beni mesmo colocou, com inteligência neuromuscular. O evento foi realizado no dia 3 de setembro de 2016 na Câmara Municipal de São Paulo e contou com palestras, debates e depoimentos. Você assiste agora a palestra na íntegra. Eu vou dedicar essa palestra. Ontem eu vi a chegada dos atletas paralímpicos do Brasil na Paralimpíada. Então, eu vou dedicar essa palestra aos nossos atletas brasileiros paralímpicos.
dizendo o seguinte, que certa tarde, eu e esse cachorro, ele tinha trabalhado muito e nós já tínhamos atendido 3 pacientes, nós trabalhamos com reabilitação e hoje, nessa palestra, eu vou responder algumas coisas que a Ivana deixou com a superação que ela teve aqui. Estávamos cansados, eu ia fazer uma outra palestra na Escola Paulista, anoiteceu, o céu ficou muito encoberto, muitos trovões, ia cair uma tempestade, e, do nada, me aparece um táxi abrindo a porta para mim e para o meu cachorro. E mais que isso, ele não quis aceitar que eu pagasse a corrida. E eu falei, puxa vida, mas por que o senhor está fazendo isso para mim e para o meu cão? E ele disse que estava me acompanhando, estava um trânsito enorme na Avenida Brasil, e que tinha me visto mancando desde a Rua Augusta até a Brigadeiro Luiz Antônio, e resolveu, começo de noite, resolveu me ajudar e disse para mim, afinal de contas, o senhor, na sua idade, com o seu cachorro, mancando, por que não? Eu fiquei louco da vida, né? Além de me chamar de manco, me chamou de velho capenga, né? Primeira coisa que eu pensei em fazer uma plástica na segunda-feira, porque naquela mesma semana, não era uma semana de muita sorte, porque na mesma semana, ao pegar um táxi com a minha esposa, o chofer de táxi, quando abriu a porta, perguntou se a minha filha queria sair do táxi. Mas eu fiquei pensando aquela semana, depois de tudo isso, que me ensinou uma coisa bacana, e por isso que eu quero dedicar a esses atletas. Perdão. Que eu sou deficiente físico desde 17 anos de idade, mas as pessoas que convivem comigo, que me conhecem, me chamam pelo nome. E eu conheço atletas paralímpicos que são chamados pelo nome. Esses atletas paralímpicos que se superam as suas deficiências, que conseguem vencer os seus problemas motores e assim por diante, eles adquirem um respeito e conseguem resgatar um nome. E o esporte, que nasceu um pouquinho antes da cidade de Olímpia, já tinha ocorrido eventos em Delfos. Eles queriam os esportes, quando os gregos começaram a fazer essas competições, não era para ganhar medalha de ouro, né? E nem para ganhar dinheiro. Era para transmitir aquilo que nós temos de melhor durante a nossa existência, que é a nossa vida. É uma consagração à vida. Então, eu desejo aos atletas paralímpicos do Brasil uma grande Paralimpíada. E eu acho que eles vão realmente, nós da Escola Paulista de Medicina acompanhamos alguns atletas, e eu acho que eles vão fazer com que os brasileiros voltem a sentir orgulho de ser brasileiros, como muitas vezes aconteceram agora, nesse momento da Olimpíada. Então, para esses atletas e para todos vocês, uma palestra de Charcot-Marie Tooth, onde eu vou me fixar no tratamento, não é? E responder uma pergunta básica que a Ivana, que também ganhou um nome, porque se superou pela história de vida dela, que ela disse, só existe fisioterapia? Não tem mais nada? Essa é a pergunta que vai se basear essa apresentação. Policharcot-Marie Tooth é uma polineuropatia hereditária, sensório-motora, e que tem 2 tipos principais, né? Que é o tipo 1, com déficit de condução, e o tipo 2, déficit de transmissão neuronal, com 4 subtipos ABCD, que geneticamente vão ser talvez melhor explicados pelo professor Wilson, que está aqui.
E se caracteriza, é uma doença que se caracteriza pelos problemas com a mielina. Os nomes são os principais autores que são responsáveis por a maior parte do conhecimento que a gente tem hoje sobre essa doença. O Charcot, que é uma lenda da neurologia. A neurologia, as bases da neurologia não é americana, não pertence à literatura americana, pertence à literatura francesa. O Marie, o Pierre Marie, é coautor do Charcot na descrição bacana dessa neuropatia. E o Henri Tu é um inglês que participou dessa descrição e que foi, a primeira vez que foi aventada, foi um Friedrich Schultz, eu não consigo ver daqui, em 1884. Pode passar? E essa doença não é tão simples assim fazer diagnóstico. Eu acredito que até o professor Wilson, lá de Ribeirão, que agora ele tá velho que nem eu, mas quando ele começou, ele tinha certa... Às vezes é difícil você ter certeza que a gente está falando de Charcot-Marie, né? Primeiro porque a doença tem uma heterogeneidade genética, né? Então, tem mutações em diferentes cromossomos que podem produzir quadros clínicos semelhantes. O que quer dizer isso? Apesar que a genética hoje, o homem nunca soube tanto, né? A primeira mensagem que eu quero dizer é o seguinte: hoje o médico precisa se rehumanizar no tratamento, e eu acho o médico brasileiro o melhor do mundo, digo com a autoridade de ter sido médico em alguns países, mas a gente precisa entender que o médico não tem que tratar um fígado, um baço, um osso, um gene, daqui a pouco vai tratar um átomo. O médico tem que tratar de uma pessoa, de um indivíduo. Isso não significa menosprezar a genética. A gente tem que usar o nosso conhecimento genético, procurar uma terapia molecular, que vai ser também parte da palestra do professor, mas unir isso àquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece. Porque eu espero, ao final da minha fala, deixar claro que tem muita coisa para fazer para vocês. É que vocês não sabem, mas eu vou explicar. Ela é uma doença hereditária. O que significa ser hereditária? É transmitida por genes. Para que serve um gene? Para que serve um gene? Um gene serve, um cientista diz, para perpetuar a espécie de um determinado ser vivo. Para que a espécie perpetue no tempo com vida no nosso planeta. E ela pode ser transmitida de forma autossômica, dominante, recessiva ou ligada ao X. Por favor. A mais frequente é a Charcot-Marie do 1A, que é de herança autossômica dominante. Ela tem uma duplicação no cromossomo 17, no braço curvo, banda 2, banda 1 subbanda 2. Uma duplicação cromossômica. Duplicação cromossômica é problema. É que nem, por exemplo, a trissomia, na doença de Down. O gene, ele simplesmente tem problemas para expressar, principalmente a PMP22, né? A proteína mielínica periférica. E é gozado que esse mesmo gene, PMP22, ele é duplicado no Charcot-Marie e ele aparece deletado na neuropatia por pressão, hereditária por pressão. É um fenômeno raríssimo em patologia, eu sou patologista também. Então, na patologia humana, é raríssimo encontrar uma doença humana onde, no mesmo locus, existe uma duplicação e uma deleção. E agora a gente vai falar um pouco da doença para que eu possa explicar para vocês o que a gente faz, Ivana, com uma menina como você. Ou como é que a gente deve olhar para um paciente com Charcot-Marie. Pode passar? Bom,
O que é principal no Charcot-Marie-Tooth? É a paresia, ou a fraqueza muscular. Os músculos distais, eles são, como geralmente nas doenças neurogênicas, perdão, mais comprometidos. É uma doença lentamente progressiva. Mas será que ela é progressiva? E eu vou explicar já já por que eu perguntei será que ela é progressiva. Prestem bem atenção nisso. Será que o Charcot-Marie-Tooth é uma doença progressiva? Ela compromete pernas, pés, mãos e braços. Cursa sempre com deformidades, né, nas extremidades. Por que uma pessoa... Já vou responder uma pergunta que toda vez me fazem. Por que a pessoa, por exemplo, entorta o pé no Charcot-Marie-Tooth? Por quê? Porque esse comprometimento muscular não é de todos os músculos do pé. Se os eversores do pé estão mais fracos que os inversores, por exemplo, então é logicamente que o pé vai cursar com uma deformidade. Se os abdutores e o adutor existir uma diferença de força muscular, é por isso que a gente entorta o pé. Entendeu, Ivana? É que nem jogador de futebol, apesar da escola ter fundado o Refis em 1986, os preparadores físicos do Brasil e do mundo inteiro gostam de trabalhar a parte anterior da coxa. E esquecem da parte posterior da coxa, o bíceps femoral. Onde é que os jogadores de futebol se lesionam no futebol? Na parte posterior da coxa. Eu estou dando exemplo do futebol para falar sobre Charcot-Marie. É por isso que a gente tem deformidades no Charcot-Marie. Agonista e antagonista. A diferença de certos músculos comparados com a força muscular de outros músculos. Já é uma dica para você, menina, de como eu vou te tratar. Olha só. O músculo antagonista ou o músculo agonista, um é mais forte que o outro. Então é como se eles puxassem o pé para dentro. Assimetria agonista e antagonista. Pode passar? Existem, o Charcot-Marie é uma doença de uma enorme variedade, nós vamos colocar por quê, e pode ter um comprometimento sensorial, né? A diminuição de sentimento de calor, né? De frio, de tato, por comprometimento de fibras que transmitem aquilo que a gente chama de sentidos sensoriais. O diagnóstico. Como é que o neurologista diagnostica o Charcot-Marie-Tooth? Sempre começando pela anamnese. A anamnese significa tirar a história do paciente. Hoje a gente vê os médicos jovens, o paciente entra no consultório e o médico pede um monte de exames e não sabe se o paciente é casado, solteiro, viúvo, tem filho. A gente precisa tirar uma história decente das pessoas, para a gente poder realmente praticar a medicina com arte. A anamnese não é para ficar bisbilhotando ou penetrando na vida íntima, né, de alguém, mas é para ajudar o profissional a oferecer mais dele mesmo para vocês. A história familiar é importante para a gente deixar claro o modo de transmissão, o exame físico, o exame neurológico, prestar atenção na deformidade dos pés. A eletroneuromiografia, não é porque ele está aqui, e todo mundo que me conhece sabe que eu não sou hipócrita, mas o professor Wilson talvez seja o principal eletroneuromiografista hoje do nosso país, e ele tem uma curiosidade muito grande com o traçado eletrofisiológico nessas eventualidades. Porém, por se tratar de uma coisa que não é tão evidente, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Não é nem toda pessoa que tem pé cavo tem Charcot-Marie. Tem neurologista que a pessoa entra no consultório, tem pé cavo e está achando que é Charcot-Marie. Não é Charcot-Marie coisa nenhuma. Eu tenho pé cavo e não tenho Charcot-Marie. Bom, pelo menos ainda não fiz eletromio com o Wilson, né?
É importante biópsia muscular e biópsia de nervo, às vezes, porque elas podem ajudar muito a fazer um diagnóstico diferencial. E, cada vez mais, se estudar o perfil do Charcot-Marie com o DNA, procurar a duplicação, uma deleção. E, por curiosidade, hoje, a medicina preventiva, a gente pode fazer nos embriões que vão ser fertilizados in vitro, né? Antes de você implantar esse embrião na mãe, você pode fazer um teste para Charcot-Marie. Hoje já consegue-se fazer 130 doenças e a mãe ou o pai podem optar se querem levar esse embrião, implantar esse embrião na mãe. O exame neurológico é o básico, como todas as pessoas deveriam ser examinadas, né? Se bem que hoje a assistência médica privada, ela faz com que os médicos, o maior criminoso da saúde do nosso país, na minha humilde opinião, são os planos de saúde. Eu sou um dos maiores inimigos da assistência médica privada do nosso país. Porque eles fizeram com que os médicos atendam as pessoas rapidamente. E agora querem criar um plano de saúde, um engenheiro, né, que não deveria nem estar lá, e que é ministro da Saúde. Eu não vejo ninguém. Eu venho aqui nessa casa, na Câmara Municipal de São Paulo, há muitos anos. Aqui eu ganhei um nome, ganhei uma medalha, né? Por isso que não vão ser que nem aquele taxista que me chama de velho capenga. Mas eu nunca vi ninguém falar aquilo que é óbvio. Meu Deus do céu, como um ministro da Saúde do nosso país, com médicos extraordinários que nós temos, cientistas de gabarito, pode deixar o engenheiro dando opinião. Olha, na verdade, eu não tenho nenhum partido político, perdão, mas ele não deveria falar, né? Ele não podia nem falar. Isso é cara de pau. E, aliás, os nossos impostos, a primeira coisa que a política do nosso país tem que dar para nós é saúde. Eu não quero segurança, transporte. A primeira coisa que eu quero é saúde, poxa. Então, em primeiro lugar, sempre tem que estar a saúde. O principal ministério é o da saúde. Já começa pela saúde. Se começa errado pela saúde, a chance de dar errado é muito grande, né? Sem saúde. Então, o exame neurológico, ele tem que ser feito, um bom exame neurológico, ele dura pelo menos 40 minutos, 45 minutos. Isso se o cara for um bom neurologista. E o diagnóstico é importante, né? Então, examinar o equilíbrio, o trofismo, a marcha, levantar, a força muscular, pelo menos a maior parte dos grupos musculares, os reflexos, funções autonômicas que podem estar comprometidas, os nervos cranianos podem estar comprometidos. Fazer um heredograma. Quanto tempo vocês acham que demora para fazer um heredograma desse? Um bom heredograma leva tempo. Alguém aqui já foi neurologista que fez heredograma em vocês? Assistência médica privada. Como é que um plano de saúde, eu odeio todos, mas eu vou falar mal de um, da Amil. Como é que a Amil pode ter milhões e milhões de usuários? Como é que eu posso dar qualidade para uma pessoa que se eu tenho 2 milhões para... Pode passar? Os exames subsidiários, então, são muito importantes. Os exames de imagem. Hoje, a ressonância magnética muscular tende a substituir até a biópsia muscular, porque a gente tem uma acuracidade de imagem muito legal. Pode passar? O eletroneuromiograma, ele mostra a fibrilação, ondas positivas, padrão neurogênico, e eu vou deixar para o professor Wilson falar. Eu vou falar um pouquinho agora, que vai ser fundamental, sobre biópsia muscular e biópsia de nervo, para que vocês entendam o que a gente faz com o paciente com Charcot-Marie.
Porque não tem remedinho. Não tem remédio. Ninguém que tem Charcot-Marie aqui vai tomar um remédio e vai melhorar. Não melhora com remédio, pelo menos até hoje. Não tem tratamento específico. Isso não quer dizer que a gente não deva ter esperança que o tratamento molecular vá melhorar. E é explicando a biópsia muscular e a biópsia de nervo que eu vou mostrar para vocês que talvez a doença de Charcot-Marie não seja tão progressiva como dizem na literatura, que talvez ela nem seja progressiva, com isso que eu vou mostrar aqui agora. Pode passar. Os nervos. Os nervos que a gente está falando, os nervos periféricos, eles se originam da medula espinhal. Então, eles são uma composição dos ramos que saem da parte posterior e da parte anterior da medula para formar os nervos. Aqui, no meio do diapositivo, Suzy, não tem, né, a ponteira, né? Isso é uma heresia, porque quando eu comecei eu fundei a neuromuscular na Escola Paulista em 1981. E a primeira coisa que eu ensinei para os alunos é que a gente nunca pode dar aula sem apontar para aquilo que a gente está falando, sabe, Suzy? E, às vezes, a gente vê um americano, lá, blá, 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 e que ele pega a ponteira e faz assim, olha, aqui vocês estão vendo, né? E a gente não vê nada, né? Então, o academicamente correto é a gente apontar com a ponta da ponteira aquilo que a gente está falando. Mas, como eu não tenho ponteira, aqui no meio, mas eu posso pegar uma caneta. Então, aqui, isso aqui é um fascículo nervoso. Ele está cheio de filetes nervosos, passo próximo, e forma um tubo. E a mielina é como se fosse esse fio aqui, é o revestimento desse tubo. Pode passar? No processo desmielinizante, Charcot-Marie é um exemplo de doença desmielinizante, o nervo perde a mielina. Então, a gente perde a mielina. O que significa perder a mielina? O que acontece em todos os Charcot-Marie? Eu vou explicar andando. Quando um nervo tem mielina, o impulso nervoso, o impulso elétrico, vai assim, ó. Vai de um nó de Ranvier, que é o que delimita uma célula de Schwann, ao outro. Ele vai muito rápido. Quando o nervo não tem essa capinha, o impulso vai devagarzinho. Então, a evolução dos animais, dos seres vivos, os seres humanos, ela deve muito a essa mielinização, que é parte da própria célula de Schwann. A célula de Schwann é a glia do sistema nervoso periférico. Pode passar? Aqui é um corte de semifine, aqui é um corte de microscopia eletrônica. Aqui é uma fibra mielinizada. Todo esse preto aqui é a mielina. O branco é o axoplasma. E aqui é o núcleo da célula de Schwann. Essa mielina é formada por essa célula aqui. E essas lamelas de mielina, elas saem da própria célula de Schwann. É como se a célula de Schwann descascasse para formar a mielina. Os franceses, os autores franceses achavam que as células de Schwann, elas proliferam porque, na doença hereditária, as pessoas que nascem com essa duplicação genética, elas não desenvolvem embrionariamente as células de Schwann. Então, elas proliferam para formar essas estruturas aqui, que chamam casca de cebola, que lembram casca de cebola, onion bulb, porque elas proliferam na tentativa de mielinizar os nervos. Em anatomia patológica, como patologista, eu vou dizer, então, para vocês uma coisa. Isso não é do mal, isso é do bem. Nem toda alteração histológica que a gente vê significa que ela é patogenicamente assim como a gente pensa que é. Porque a interpretação sempre depende de nós. Pode passar? Aqui um outro corte semifino para mostrar diversos fascículos, diversos nervos. Pode passar? Periférico.
E por que a gente faz microscopia eletrônica? Porque na hematoxilina eosina, que é essa coloração normal em anatomia patológica, a gente vê muito mal, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, tem poucos centros que estudam o nervo periférico, porque os cientistas gostam de estudar, e a indústria farmacêutica gosta de fazer remédio novo, tudo que dá dinheiro. Quando não dá dinheiro, então ninguém faz, né? Como a indicação de biópsia de nervo é muito restrita, a pessoa iria morrer de fome fazendo biópsia de nervo, uma biópsia a cada 4 meses, né? Então, e quando faz uma hematoxilina eosina que não serve para nada. Então, eu já vou deixar claro para vocês. Se alguém quiser fazer biópsia de vocês, em algum parente de vocês, não façam. Ou vão para Ribeirão, ou vão para a Escola Paulista, ou vão para um lugar que faça uma microscopia eletrônica, um semifino, decente, que possa ajudar de alguma maneira vocês. Esses fascículos têm o perineuro, o epineuro, o endoneuro. O endoneuro é o tecido conjuntivo que fica entre os fascículos. O perineuro é o que envolve um fascículo por fora. E o epineuro é o que envolve o nervo. Pode passar? Esse aqui é uma imagem de um nó de Ranvier. Entre um nó de Ranvier e outro, fica exatamente a distância de uma célula de Schwann. Tá? E as desmielinizações tornam, então, a condução do impulso elétrico muito devagar. E a vida conspira para a vida, né? A vida conspira para a vida. A gente sara, sem ir ao médico, de 90% das diarreias, resfriados, infecção viral que a gente tem, né? A vida conspira para a vida. E a vida, aqui, ela tenta, com macrofagia, retirar os debris celulares e reconstruir o nervo. Existe um impulso, existe um fluxo dentro do nervo periférico que chama anterógrado e retrógrado. Por exemplo, quinesina, adeneína, proteínas que existem dentro do nervo, elas vão e voltam, elas vão rápido. Se não me engano, por exemplo, existe um fluxo anterógrado que vai 20, 30 centímetros por dia. Se o nervo, por exemplo, mede 1 metro, em 3 dias ela percorreu o nervo inteiro. Então, existe regeneração de nervo periférico. E a literatura ainda, às vezes, a gente quer que o nervo regenere e ele não regenera. Às vezes, a gente não quer e ele regenera. Passa. Por favor. Aqui um corte de um monte de fibras amielínicas. Ó, a gente não vê aquela capa preta, né? E aqui uma célula de Schwann englobando... Desculpa, a célula de Schwann englobando essas células mielínicas. Passa. Além disso, na biópsia de nervo, eu tive a sorte de estudar com um cara que chamava Jean-François Pellissier, e que foi um dos primeiros a fazer biópsia de nervo na Europa, e ele sempre fazia o histograma. Quantas fibras de grande calibre a pessoa tem, quantas fibras de médio calibre, quantas fibras de pequeno calibre. E esse histograma é importante. A biópsia de nervo é meio monótona. Ela não é que nem um câncer, que nem um processo inflamatório. Então, um patologista, com a biópsia de nervo, diz se é schwanniano ou axonal. O que quer dizer axonal? Axonal, quando a gente tem um Charcot-Marie, e essa lesão da membrana, esse esforço da célula de Schwann, acaba comprometendo o próprio axoplasma. Além disso, essas cascas de cebola podem comprimir os vasinhos arteriais e fazer um infarto do nervo. Passa. Aqui, imunofluorescência, que é importante para o diagnóstico diferencial das neuropatias. Pode passar? Pode ser, né? E aqui um exemplo de necrose, ó, com macrofagia. Essas setinhas são figuras de mielina que vão ser fagocitadas. Aqui, num caso de uma polirradículo neurítica, é um diagnóstico que pode ser diferencial. Mas o principal diagnóstico hoje no mundo diferencial de neuropatia... Quem gosta de tomar remédio aqui hoje?
Quem não toma um medicamento hoje por dia, levanta a mão. Eu quero saber quem não toma um medicamento nenhum durante um dia hoje. Você não toma, Wilson? Poxa, você é esperto aí, professor. Porque, se eu estiver mentindo, você me diz agora, Wilson. A principal causa de polineuropatia periférica hoje no mundo é medicamentosa. São os medicamentos. Pode passar. 10 minutos. Aqui o corte axonal. Então, vamos para falar de reabilitação. Obrigado, Suzy. Isso aqui é uma biópsia muscular. Lembra aquela pergunta, Suzy? É uma doença progressiva? Tem certeza? Eu não tenho. Eu não tenho. Por quê? Porque quem tem Charcot-Marie, a Ivana contou a história dela, ela vai no médico, e o médico fala, olha, você não pode fazer nada, viu? Porque senão você vai piorar a tua doença. O que não pode na nossa vida é a gente não fazer nada. Porque o princípio da vida é o movimento. O que dá o sentido da nossa vida é o movimento cardíaco, o movimento do músculo esquelético. E quando a gente reabilita, a gente não reabilita só o músculo esquelético. É que eu sou patologista muscular, mas as pessoas não sabem que tem músculo em todos os vasos sanguíneos do nosso corpo. Nós trabalhamos o músculo liso. No nervo tem actina para fazer as proteínas subirem e descerem. Isso aqui é uma atrofia muscular do tipo 2. Isso é o que acontece, Ivana, se você tivesse ouvido aquela tua médica. Se você não fizesse nada, sentado e cadeirante, além da tua doença, você vai evoluir com atrofia de fibra tipo 2. É óbvio que tem muita coisa para fazer. É óbvio que você pode melhorar a sua qualidade de vida. O médico não foi feito para curar ninguém. O médico foi feito para dar qualidade de vida. O reabilitador tem que dar qualidade de vida. Pessoas que não levantam o braço acima do plano horizontal, não pode pentear o cabelo, escovar o dentinho. Imagina o que você muda a vida de uma pessoa só de fazendo ela levantar o braço acima do plano horizontal, sem falar na marcha. Pega uma cadeirante como a Ivana, põe ela na água. Aumenta a massa muscular dela, hoje tem um monte de truque. E quem sabe ela é capaz de se locomover com ajuda e andadores. Só para quem perdeu a marcha, sabe como é importante a gente andar. Eu fiquei 5 anos sem andar. Eu dou valor a isso. Atrofia muscular de fibra do tipo 2. Esse slide um dia eu vou levar no Palácio do Planalto. Eles estão discutindo a aposentadoria. Meu Deus do céu. Falar em aposentadoria para o patologista muscular é a coisa mais ridícula que pode ter. Porque velho que para de trabalhar, fica doente e morre. Quer dar um incentivo financeiro para um idoso que mereceu, que contribuiu durante a vida? Muito justo. Agora, não fala assim, parar de trabalhar, porque Deus quis. A gente tem que ter atividade profissional e seguir nosso caminho até o último segundo da nossa vida. Parar de trabalhar é morrer. É isso que um patologista muscular tem que dizer. E a primeira coisa que eu vou combater no Charcot-Marie, Ivana, é a atrofia muscular do tipo 2. Ah, eu não consigo fazer certos exercícios, porque você tá no solo. Mas se eu levar um paciente com Charcot-Marie na água, Suzy, eu vou tirar muito, eu vou ganhar muito. Pode passar. Então, não há tratamento específico. E o que eu estou falando de reabilitação? A gente tem que fazer primeiro, treinamento aeróbico. Como é que um médico pode falar para a Ivana que ela não pode nadar? Meu Deus do céu! Nadar é aquilo que exatamente você tem que fazer, quem consegue fazer. Porque vai dar o quê? Capacidade vital, capacidade expiratória máxima, capacidade expiratória máxima. O que não se pode fazer na vida é não fazer nada. Está claro? A vida é movimento. Eu estou doente, mas eu não preciso deixar de ser feliz e eu não vou deixar de viver. Médico que tira a esperança de uma pessoa, não podia ser médico, podia ser borracheiro, engenheiro, alguma coisa. O médico que chega no consultório e tira a tua esperança está te matando ali agora.
Ele vai ser médico? Vai ser médico da mãe dele. E anaeróbico? Anaeróbico, para fazer exercício anaeróbico, existe uma coisa em patologia muscular que é inteligência neuromuscular. Tem que ser inteligente, não é ir na academia de ginástica que vai fazer exercício. Por que ela parou de andar? Porque não teve inteligência neuromuscular, ela quebrou o pé e parou de andar. Esse é o perigo que acontece, por exemplo, com o Charcot-Marie. Porque faz uma atrofia de desuso pós-fratura. Quando a gente engessa um braço, o braço não fica fininho? Atrofia por desuso. Então, tem que reganhar essa massa muscular. Por isso que eu não sei quanto o Charcot-Marie é progressivo e quanto no Charcot-Marie tem atrofia muscular por desuso. Entendeu? Então, eu, como patologista muscular, e que dou a minha experiência tratando pacientes com Charcot-Marie há mais de não sei quantos anos, que eu não vou falar, digo que a gente pode fazer muito com a inteligência neuromuscular. Passa o próximo. Então, aqui é uma das clínicas que a gente trabalha. Ivana, água. Direto para a água. A água é o segredo, Suzy. Porque a água, você libera a chance de você trabalhar coisas que você não pode trabalhar no solo. Entendeu, amor? Água. Hormônio anabolizante. O que é droga? Bom, a Rede Globo faz o que ela quer, né? Eu não vou falar mal da Rede Globo, porque eu venho aqui há muitos e muitos anos e eu já cansei. Mas droga não é o que a Rede Globo fala. Droga é, para um cientista, qualquer substância acima de uma determinada quantidade pode fazer mal para a saúde. Se eu der 15 quilos de bacon para a Suzy Kelly por dia, ela morre embaconzada. Então, usar hormônio anabolizante é inteligentíssimo. Eu uso oxandrolona há 30 anos. Pouquinho. É inteligente por quê? Porque eu vou dar massa muscular. Ajudar. Passa. Quem não faz nada, Suzy, fica assim, ó. Cadê o músculo daqui? Aí não mexe nem um dedinho. Só sobram os núcleos, saco nuclear, e perde a função. O que não pode é não fazer nada. O tratamento de Charcot-Marie é fisioterápico. Mas não é chegar na fisioterapia. Isso aqui vai até você, Suzy? Vem aqui perto de mim. Vem aqui. Vem aqui. E eu não vou acabar a aula agora. Não adianta você falar que acabou o tempo. O fisioterapeuta não pode chegar e ficar conversando com você. Como é que vai? Tudo bom? Ai, coisa bonita, hein? E tem que entrar para trabalhar, se concentrar. A pessoa que está fazendo fisioterapia, você tem que pensar no músculo que... Por exemplo, eu vou trabalhar o bíceps, então eu vou pensar no meu bíceps. Eu vou trabalhar... Pensar no músculo que vai trabalhar é ganhar. É viver. Passo o próximo. Me dá só 5 minutos de extra. Cuidado com os ortopedistas. Esse moleque foi operado 17 vezes. O ortopedista operou a retração de tendão de Aquiles 17 vezes. O ortopedista não parou nem um segundo para pensar, ele é famoso lá na escola, que esse menino tinha uma doença de base. Não existe essa doença, retração do tendão de Aquiles. Não existe. Toda deformidade esquelética tem uma causa. Aliás, hoje em dia, eu posso dizer que toda escoliose, por exemplo, tem um diagnóstico. Toda deformidade esquelética, são mais de 100 teses de mestrado e doutorado de biópsias musculares em deformidades esqueléticas na Escola Paulista de Medicina. Tem que saber a causa. Vai sair cortando, operando. A fibra muscular, vamos supor que eu tenho um comprometimento axonal, mas as outras fibras musculares que têm inervação boa, elas podem se hipertrofiar. Lógico que a gente pode virar um Schwarzenegger, vamos supor. Mas a gente não vira um Hulk, aquele monstro verde. Existe um limite da hipertrofia, entendeu, Suzy? Mas você pode usar a hipertrofia para ganhar vida. Eu não tenho fibra agonia, vou na outra fibra. Passa.
Já expliquei os pecados. A palmilha. Não, peraí. Palmilha. Palmilha não é vai fazer palmilha. Como é que médico manda o paciente para o fisioterapeuta? Vai fazer fisioterapia. O médico não acompanha. Às vezes o médico nem sabe o que está pedindo. Ou vai fazer palmilha. Hoje tem palmilhas. Aqui em São Paulo, o Spinelli, que faz sapatos para Madonna, tem 95 anos, ele trabalha, ele é espetacular. A palmilha, Suzy, melhora para quem anda, tem Charcot-Marie. Às vezes, você sabe que às vezes as pessoas podem ter Charcot-Marie e não vai fazer diagnóstico nunca na vida, que a doença é tão frustra que nem faz diagnóstico. Passo próximo. Olha aqui. Suzy Kelly e Ivana. Tem mais paciente de Charcot-Marie? Quem tem Charcot-Marie aqui? Então, a aula, tudo que eu falei até agora é bobagem, tá? Agora eu vou falar o que vale. Eu vou ler. Não pode existir protocolo em reabilitação. Meu Deus do céu! Tem que falar para esses americanos que ficam medindo força muscular, grau 3, 2,5, 2,8. Não existe protocolo. Qual que é o protocolo? Presta atenção. Eu vou aí de novo. Vem aqui. Pode cobrar. Não, mas não vai chorar agora no fim da aula que eu vou falar de você, hein? Tá bom. Eu vou examinar a Suzy Kelly. Eu estou acompanhando a Suzy Kelly hoje. Amanhã ela me respondeu fisioterapicamente. No dia seguinte, eu vou fazer a conduta baseada no dia anterior. Porque vocês são todos diferentes, meu Deus do céu. Não existe protocolo nem em Charcot-Marie e nem em nenhuma doença neuromuscular. Depende do médico que acompanha o seu doente no dia a dia. É a sua resposta, amor, que vai dizer o que eu vou fazer amanhã. Não é um americano. Aliás, americano faz fisioterapia com luva. Enquanto que as fisioterapias, tem que o maior sentimento da fisioterapia são as meninas que trabalham com as mãos nuas. Vocês entenderam que não tem protocolo? Mas que tem tratamento, sim. Ivana, tem tratamento. Você pode ficar melhor. E não tem protocolo. Isso não significa também perder a esperança no medicamento? Tudo bem. Teve o gene. Pode sentar lá, estou acabando. Você não quer sentar? As células de Chivan não foram bem formadas embrionariamente. Tudo bem, a genética quer inventar um remédio que vai custar 2 milhões de dólares, né, porque eles querem ganhar dinheiro, que vai poder dar a proteína do PM22 via oral. Não vou perder a esperança do medicamento, mas a saúde não se compra na farmácia. A saúde é um estilo de... E nem fazendo exame de laboratório. Charcot-Marie não é doença rara, na minha opinião, tá? Por quê? Porque a literatura diz que tem 1 em cada 2.500. Doença rara é quando tem menos de 65 por 100 mil. Isso é coisa de americano, lógico. A literatura médica é toda americanizada hoje. Mas eu acho que tem mais no Brasil. Sabe por quê, Suzy e Ivana? Por quê? Porque tem muito que não são diagnosticados, entendeu? E se você multiplicar isso, por exemplo, 2.500 por 40, então você teria 40 casos para 100 mil. Está próximo de 65. Então, não é doença rara. A Charcot-Marie é muito mais frequente do que vocês pensam. E, por falar nessa frequência, né, eu quero dizer o seguinte. Agora eu vou falar como deficiente físico que nós somos. 25% do Brasil tem deficiência física, ou auditiva, ou visual, ou motora. Se eu pegar 25% do Brasil e pegar 2 ou 3 familiares só, nós somos a maioria da população do nosso país. É isso que vocês, que trabalham aqui na política, têm que entender na hora de falar com esses homens. Você sabe que eu não posso ir lá falar com eles, né, Suzy? Que eu vou preso. Então, mas vocês podem. Nós somos a maioria do país. E respeitar o deficiente físico já é um caminho para melhorar a saúde pública do nosso país, que não é um problema de grana, não é um problema de gestão, é um problema de inteligência. Quando vier um médico de verdade para ser ministro da Saúde, qual é a melhor maneira de promover,
de dar saúde para a população brasileira, promover saúde. É muito mais fácil e barato impedir que ela adoeça do que eu tratar um doente. Quanto aos cientistas, a gente aprende a ser humilde. É o caminho natural de um bom cientista, porque a ciência sempre vai ser muito especulativa quando ela é comparada com uma obra divina que é definitiva, porque a vida já está aí. Então, quanto mais humilde o cientista continuar sendo, mesmo chegando a ser titular, professor, e todos os grandes cientistas que a gente tem no Brasil, vamos guardar a humildade, porque a gente vai poder praticar melhor a medicina. Passa. E, para terminar, antes da tua homenagem, esse aqui é um velhinho, o Acari de Souza Bulli de Oliveira, hoje é a chefe do ambulatório da neuromuscular da escola. Ele tem o maior arquivo... Não é o Acari, esse. Não é o Acari. Eu vou até tomar um gole d'água antes de fazer a tua homenagem. Posso? A escola tem o maior arquivo de patologia muscular do mundo. São 12 mil biópsias musculares com histoquímica e nós já atendemos 500 mil de pessoas entre 1984 e 2016. E o Acari é maratonista. O Acari me irrita, porque ele é bom em tudo. Ele não dorme. Eu não acredito, mas ele não dorme. E ele foi correr com esse velhinho na época tinha 93 anos. E o Acari estava correndo, o Acari corre muito, maratona de Boston. E cada vez que o Acari parava para tomar água, esse velhinho passava na frente do Acari. Ele ficou louco, ele ficava louco. E aí, quando acabou a prova, ele não aguentou. E ele foi perguntar para o Acari, mas o senhor, quantos anos o senhor tem? 93. Ele falou, puxa, mas que exemplo. E o senhor corre há quanto tempo? O senhor é um grande atleta, sempre foi? Eu falei, que nada, filho. Está vendo aquele meu filho lá? Ele tinha um filho de 70 anos, sei lá. Falou, o que tem ele? Aquele cara ficou me enchendo a paciência, que eu não faço nada na vida, eu resolvi começar a correr. Suzy, e a gente usa esse slide para dizer e deixar a última mensagem para vocês, que na vida nunca é tarde para nada. Nunca é tarde para nada na vida. Melhor a gente começar a ter atividade física na avosidade, na idade adulta, do que passar uma existência inteira sem ter feito. Aliás, o que vale para a educação física vale para tudo na nossa vida. E esse slide quer deixar essa mensagem. E eu dediquei essa palestra para os Paralímpicos, que vão arrasar, e vou fazer uma homenagem agora, porque eu conheço essa menina há muito tempo. Eu fiz o diagnóstico da Suzy, não sei há quanto tempo, mas faz tempo, né? E vou falar de beleza, né? Porque você tá bonita, continua bonita. E ontem, já que eu estou aqui na Câmara de novo, ontem foi o aniversário do meu pai. 2 de setembro é o dia que meu pai, Benjamin José Schmidt, nasceu. E ele foi, talvez, um médico um dos que mais fez pelo serviço público de saúde do nosso país. Introduziu o teste do pezinho no mundo inteiro e nunca ganhou R$1 por um teste do pezinho. E por que eu estou lembrando do meu pai? Primeiro, porque ontem foi dia 2 de setembro. E segundo, porque eu vi você e que eu vim aqui falar com você. Por quê? Porque você e meu pai têm uma coisa parecida. E já que eu falei de beleza, eu quero dizer que o meu pai e você têm igual, Suzy, que vocês são belos por dentro e por fora. Então, essa é a melhor beleza que, na época dos gregos, eles chamavam de kalos. Não tem tradução em português, porque são poucos vocábulos na nossa língua. O grego tem quase 1 milhão de vocábulos, mas significava, quando os gregos, a alma, ela aparecia exatamente como ela é por fora. Então, a nudez na civilização grega não era erótica, mas era para mostrar que não tinha nada para esconder. E era um sinônimo de beleza
física e espiritual. Então, eu faço uma homenagem para você, porque você, depois de todos esses anos, continua linda por dentro e por fora. Muito obrigado.